Bom, acho que uma das coisas fundamentais que a gente tem, vocês viram que todo mundo foi falando de crescimento, de investimento anjo, né? O quanto que ele está crescendo, quais são os desafios. E para apresentar isso, eu queria convidar aqui o Cássio Espina. Eu não vou ler a biografia do Cássio, né? Porque todo mundo conhece ele, presidente fundador da Anjos, meu irmão, para quem não sabe, para ele apresentar para a gente os dados do investimento anjo brasileiro, resultado da nossa última pesquisa. Bom, pessoal, essa eu digo sempre a parte repetitiva do nosso congresso, né? Falar um pouco dos números, mas primeiro assim, queria agradecer a todos os investidores que responderam à pesquisa que a gente fez, que é o elemento fundamental pelo qual a gente constrói esse estudo e consegue mapear. E segundo, destacar a importância dele, mais do que ter números simplesmente, é mostrar a representatividade da nossa atividade, né, o estágio que a gente está e aonde a gente quer chegar. Então, acho que o papel que a gente tem aqui, que a gente busca fazer com isso, é dar um pouco de visão de como é que está o nosso mercado. Tá? Então, para começar, quer dizer, a gente tem aí uma boa notícia, se for para o próximo slide. Embaixo. Também não vai. Nem de cima, nem de baixo. Agora foi. Foi o meu dedo que não quer funcionar. Tá? Já pulou coisa aqui. Vamos lá, peraí, devagar. Aqui, ops. Bom, a primeira boa notícia que a gente tem é que, como vocês podem ver nesse gráfico, né, a gente tem já há vários anos uma evolução contínua. O ano retrasado, de 2015 para 2016, houve uma diminuição desse crescimento que foi retomada no ano passado. Né? No ano passado a gente fechou com um volume total de 984 milhões de reais investidos, representando um crescimento de 16% em relação ao ano de 2016, que acho que a gente acha um crescimento muito bom diante do cenário. Lembrando que, claro, ano passado a gente teve um cenário um pouquinho mais otimista, pelo menos em relação ao ano anterior, e acho que isso motivou a gente ter aí uma retomada do ritmo de crescimento de investimento anjo aqui no Brasil. Acho que, enfim, isso corrobora uma percepção que a gente já tinha de que a gente pode sim continuar crescendo num ritmo acelerado o volume de investimentos. Tá? A nossa interpretação é, claro, uma avaliação qualitativa muito pessoal, mas que alguns fatores contribuíram para isso. Né? Um fator que a gente considera que é relevante é a Lei 155, que acho que vocês já conhecem, que estabeleceu um modelo de segurança jurídica para o investidor. Quer dizer, com essa lei, você adotando o princípio do contrato de participação, você tem a segurança que o seu patrimônio nunca vai ser afetado, mesmo que aquela empresa possa ter algum problema no futuro. Quer dizer, claro, o seu capital, obviamente, sempre está no risco, mas nada além disto. Né? E a vantagem é que isso é uma lei complementar. Né? Para quem não conhece a hierarquia das leis, você tem a Constituição Federal, embaixo dela você tem a lei complementar, e abaixo dela vem as leis ordinárias, inclusive a própria CLT é uma lei ordinária. Então essa lei tem mais força que qualquer lei, inclusive a própria CLT. Aí que eu acho que vem a segurança que a gente conseguiu obter através dessa lei. Tá certo? E a gente acredita que isso deve ter ajudado a estimular mais pessoas a estarem investindo, porque um questionamento que a gente sempre recebeu de todo novo investidor é: tá bom, Cássio, eu ponho meu dinheiro nessa empresa, mas se der alguma coisa errada eu vou ter que pôr mais, vou responder meu patrimônio? A gente falava, olha, na teoria, se você botar seu nome no contrato social, sim. Por isso que a gente não ponha. Aí criou o instrumento do contrato de mútuo, que ainda é bastante utilizado, que já te dá uma proteção, de certa forma, pelo menos do ponto de vista de jurisprudência, mas a lei, acho que ela vem consolidar esse entendimento da proteção do investidor. Mas não acho que a gente não acha que é só a lei, acho que a gente tem outros fatores que vêm estimulando. A queda da taxa de juros, eu acho que os próprios unicórnios tendem a estimular agora, para esse ano, pelo menos a gente acha que vai estimular mais esse anúncio, porque esse universo startup está ficando cada vez mais evidente para o público em geral, está chamando a atenção de mais pessoas para esse universo, que a gente acha positivo, mas sempre com aquela preocupação de que esses novos investidores entendam o que é investimento anjo, entendam o risco, entendam como minimizar esse risco, né? A importância de construir um portfólio, nunca fazer um ou dois investimentos somente, para que eles tenham sucesso assim, no retorno lá na frente. Outra questão que a gente veio observando, a gente vê até pela própria Anjos do Brasil, a nossa rede tem crescido ano a ano, né, sistematicamente, em termos de número de membros. Então, que são o quê? São membros proativos, são investidores como vocês, que estão aqui, que estão buscando investimentos. A gente sabe ainda que a maioria dos investidores são chamados investidores passivos, né? Aqueles que
recebem um projeto através da sua rede de relacionamentos, se interessam, investem e ajudam aquele empreendedor. E nós não temos nada contra essa prática. É investimento anjo? É investimento anjo. Às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo, mas está fazendo. O que a gente quer estimular é que essa pessoa que fez um ou dois, faça mais, para que também tenha retorno e resultado. Mas eu acho que esse é outro bom sinal, tá certo? Que a gente tem conseguido adotar. E os investidores individualmente, os próprios investidores que já estão buscando investimentos, têm aumentado o seu volume de investimentos individual. A gente vai mostrar isso a seguir, tá? Bom, mas antes disso, só para ter um número, quer dizer, hoje, quantos investidores nós somos, tá? A gente subiu também um pouquinho, um pouco menos aí o ritmo de crescimento, número de investidores, aí vocês vão ver que justamente isso corrobora esse crescimento do investimento individual médio. Então, somos cerca de 7.600 pessoas, né, investindo aqui no Brasil, que ainda é um número, na nossa visão, muito pequeno. Né? A gente acha que perto do potencial que o Brasil tem, a gente deveria ser muito mais do que isso é. Mas, enfim, tem um crescimento, acho que tem uma sustentação, principalmente reverteu a situação do ano passado, anterior, de 2016, em que houve um decréscimo no número de investidores em função de fatores conjunturais pelos quais a gente passou. Outro dado importante, né, o investimento feminino, o trabalho que a Maria Rita, junto com enfim, as parceiras delas, que criaram o MIA, vem fazendo muito fortemente, de trazer mais, né, mulheres para estarem investindo junto com a gente, e a gente acha isso essencial. Né? São cabeças pensando junto, de uma forma diferente, com uma visão diferente, e que são muito importantes agregar. Eu acho que a gente tem um número interessante, a gente foi o primeiro ano que a gente, nessa pesquisa, inseriu essa questão. É um número já que a gente acha pequeno ainda, é muito pequeno, né? Temos meta a crescer, temos, mas se você compara mesmo os Estados Unidos, onde o investimento é muito mais desenvolvido, lá ainda também não passa de 20% o número de mulheres ainda, né? Então é um trabalho que acho que vai ter que ser desenvolvido, até o próprio papel da mulher, que tem evoluído muito, mudado muito, então acho que isso faz parte da conjuntura e acho que o trabalho que a gente está sendo feito é para estimular que a gente tenha mais e cada ano melhor esse número, né? Aqui é o dado justamente que como eu falei para vocês, citei, quer dizer, os investidores anjo, eles estão cada ano investindo mais individualmente. Então, no ano passado, a média por investidor anjo, né, chegou a quase R$130 mil. Né? Então, obviamente, investindo em vários projetos, ou às vezes investindo até em um só, que a gente não recomenda. A gente recomenda que investam, né, pelo menos em uns 2 ou 3 projetos por ano. O ideal é que você dividisse esse número em 2 ou 3. Os investidores têm mais capacidade de investimento, às vezes até fazem investimentos maiores, né? Enfim, ou investimentos individuais. Mas, enfim, acho que o que é importante aqui é que os investidores proativos estão realmente aumentando o tamanho dos seus cheques, né? E com isso aumentando essa base, esse volume de investimento. Vamos lá. Agora, fazer um pouquinho da comparação, né? O Baibar já apresentou alguns números para vocês, aquela comparação que a gente sempre faz, né? Quer dizer, comparando com os Estados Unidos, comparando com a Europa, a gente pega uma média deles, né? Quer dizer, não estou nem pegando só os Estados Unidos como referência, ainda é aqui que a gente vê que a gente ainda está muito aquém, né? Quer dizer, o investimento anjo brasileiro está chegando quase a R$1 bilhão, é menos de 2% do que se faz na média entre Estados Unidos e Europa. Né? Então, esse número, né, é bem claro que ainda, né, proporcionalmente está muito aquém do que deveria ser. Tanto que, se a gente, né, considerando que a relação PIB Brasil e Estados Unidos é cerca de 1 para 10, né, o Brasil mais ou menos é 1/10 do PIB americano, mesmo assim a gente teria que ter, né, um volume de investimento quase 10 vezes maior do que o atual para estar nessa proporção, de 1 para 10. Né? Então, pegando o número americano que vocês viram no slide anterior, quer dizer, de quase 24 bilhões de dólares, a gente teria que ter 2,4 bilhões ano, que o dólar mais ou menos atual daria quase mais de 9 bilhões de reais. Então, vocês veem que ainda a gente tem o grande desafio que tem que crescer e crescer muito, e crescer rápido para que a gente possa chegar em um patamar que a gente considere minimamente razoável para se estar, vamos dizer, num posicionamento de competitividade global. A gente ainda está muito longe desse cenário e por isso que a gente bate tanto na tecla da questão da necessidade de você ter estímulo para fazer investimento. Aqui é interessante esse gráfico que mostra, quer dizer, justamente que o Brasil hoje tem um índice de volume de investimentos comparado com outros países muito baixo. E esse é o cenário justamente que a gente entende que tem que ser revertido. A gente tem sim que aumentar muito esse volume de investimentos
E aí, por isso que é a necessidade de você ter estímulo. E eu queria compartilhar com vocês, eu sempre falo todo ano, porque Estados Unidos, vários estados americanos dão incentivo, falo muito do Reino Unido, né? O Reino Unido tem uma política de incentivo enorme, tanto que o Reino Unido é, na Europa, o país que tem mais investimento em startups, a França também tem. E eu falei, não, vamos procurar outros cases, né? Chega de olhar isso, vamos olhar países mais ou menos, de alguma forma, parecidos com o nosso, né? E olha o que a gente encontrou, né? Espanha, né? Tem política de estímulo ao investimento anjo. África do Sul, esse foi o case que para mim mais me chamou a atenção. Para mim até chega a ser quase surreal. Lá você pode deduzir até 100% do valor que você investiu no seu imposto de renda devido. Quer dizer, no fundo é quase como se o governo estivesse falando, olha, deu um cheque para você, vai lá, você investe. E que faz sentido, porque eu te garanto que você investe muito melhor do que o governo investiria. Então, acho que faz todo sentido do mundo. Tá certo? A África do Sul, aqui, país dos BRICS, né? Nosso irmão dos BRICS. Tá vendo? Olha onde ele chegou. Índia também deu isenção total do imposto de ganho de capital para o investidor anjo. 100% de isenção de imposto. China também criou. E são políticas recentes, tá, gente? Essas aqui não são tão antigas, essas aqui são relativamente novas. São dos últimos 3, 4 anos, todos eles. Algumas até do ano passado que aplicaram. Rússia é direto ao ponto, é zero. Tem imposto, é zero. Imposto zero, entendeu? Então, assim, olhando isso, quer dizer, poxa, todo mundo está fazendo isso. Né? No Brasil, todo mundo viu a notícia no passado, né, que a nossa querida Receita Federal foi lá, vamos taxar, vamos botar imposto. Né? Não faz o menor sentido. Tivemos uma audiência, ainda na administração ainda do antigo ministro da Fazenda, atual candidato, que convocou lá a Receita Federal para justificar, eles deram uma justificativa, não, a gente não podia criar nenhuma política de isenção, porque isso precisa de uma lei, né? Aí combinamos ali de fazer essa lei, né? E ficou combinado até agora nada. Esse é um problema que a gente viu no Brasil, que vocês conhecem mais do que, né, eu. Mas estamos aí, vamos continuar essa batalha, tá? Eu acho que assim, argumentos não faltam, né? A gente tem aí um argumento muito básico, que é, puxa, você dá incentivo para investir em empresa na Bolsa de Valores, né? Empresa da Bolsa listada que tem faturamento até 400 milhões de reais, isento. Você investe lá, você ganha de capital seu zerado. Ou eu vou investir numa microempresa, uma pequena empresa está começando, vou pagar imposto? Não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Fundo de investimento imobiliário, você tem isenção também dos rendimentos. Enfim, fundo de PDI, enfim, tem N. Por que não para investimento, né, em startups? Não tem motivo. É um discurso até que você fala, olha, não tem nem o que discutir. Né? E mais, né, ano passado a gente, em parceria com a Grant Thornton, né, que é um grande parceiro nosso, a gente fez um estudo, né, acho que a gente já divulgou isso ano passado, mas queria recapitular esse estudo, porque ele embasa uma coisa que vai além. O que a gente está falando é que esse incentivo sequer é renúncia fiscal. Pelo contrário, tá? Ele vai aumentar a arrecadação. Né? Essa simulação aqui de investimento, vocês podem observar aqui, na simulação que a Grant Thornton elaborou, se você fizer 10 investimentos de 400 mil reais, aqui está o múltiplo de 1.000, né? 4 milhões de reais, vai gerar uma renúncia fiscal de 3 milhões e 400, só que olha que ele gera de impostos, 8 milhões e 800 mil reais de impostos. Quer dizer, para cada real que você investiu, a Receita Federal recebe R$ 2,20. Né? Quer dizer, para cada real que você investir, você gera quase R$ 3,00 em massa salarial. E para cada real que você investiu, você gera 70 centavos para terceiros, para serviços de terceiros. Isso aqui são médias que a gente apurou, mas enfim, o que interessa no final das contas é que para cada real que você investe, você gera na economia quase R$ 6,00 para a economia como um todo. Então, a gente não está falando nem de renúncia fiscal aqui, gente. Isso que é importante de ficar claro, isso. E por que a gente está falando isso para vocês? Eu sei que vocês são convertidos, né? Ninguém aqui vai contra esse assunto, tenho certeza. Não acredito que ninguém vai contra. Né? Mas porque é importante vocês saberem para disseminarem. Como é que a gente vai conseguir fazer isso acontecer se cada um de vocês repetir isso novamente? Né? É assim que aconteceu lá na lei que a gente conseguiu fazer. Não foi trabalho, né, só da Anjos, pelo contrário, BVCAP, foi todo mundo lá
repetindo a mesma coisa. Falou, não faz sentido não ter uma proteção jurídica, né? Com fundamentos, com argumentos, com tudo. Então é importante que todos conheçam muito bem, porque eu sei que cada um de vocês tem, né, direto e indiretamente contato com alguém, e ficar repetindo essa história, né, que é a história. Né? Agora, uma hora em pedra dura, uma hora vai furar, vai passar, tá certo? Bom, isso aqui é o resumo do que a gente já falou no slide anterior, tá certo? Indo para o que interessa aqui, dado a mais importante, tá? Esse, então, eu digo assim, é aquele para... Não, mas eu vou ter que, né, ter renúncia antes, tá? Não, peraí, Receita. Você recebe primeiro, depois você me devolve uma parte, tá bom? Fluxo de caixa disso, gente. Fluxo de caixa é positivo para a arrecadação tributária. A Receita recebe primeiro e vai dando um pouquinho de compensação tributária. E isso, importante, tá? Aqui não é só isenção de ganho de capital. Aqui inclui dedução de até 50% do valor investido no seu imposto devido. Tá? Está incluindo também esse que é um tópico que a gente defende. Você poder compensar a parte do seu valor no seu imposto devido e, além disso, tem isenção de capital. Os dois, somando os dois, mesmo assim, vocês podem observar pelos números, quer dizer que está a distribuição ano a ano, a Receita e a sociedade vai receber, antes até de devolver uma parte do que ela recebeu. Então, novamente, não tem o que contra-argumentar. Né? A gente tem aí todos os fundamentos para demonstrar que é, sim, uma política de estímulo para a economia e uma política de estímulo muito forte. Né? Bom, a gente tem já, essa batalha não é de hoje, né? A gente já tem projetos tramitando no Congresso. E o desafio que a gente tem é para tentar destravar esses projetos, ou fazer um projeto novo, que eu digo assim, qualquer caminho é válido. Aquele que der certo primeiro, temos que tentar todos os jeitos. Então, a gente tem um projeto do senador José Agripino, né, que propõe, é mais modesto, mas é um passo, uma dedução de 20% do valor investido, tá certo? A gente tem um projeto agora, do ano passado, final do ano passado, do senador Álvaro Dias, que, vamos dizer, resolve o problema do que a Receita tributou, ele mata aquilo e cria isenção do seu investimento, tá certo? A gente tem uma revisão que o deputado Otávio Leite, que foi o deputado que apoiou no Congresso, né, junto com o Guilherme Fifi Domingos, a Lei 155, eles estão fazendo uma revisão da Lei 123, que é a lei que trata da parte de empreendedorismo, para dar isenção de IR também, tá certo? E, por fim, né, a gente tem um projeto de isenção de impostos, que é esse projeto justamente que eu comentei, que foi discutido com a Receita Federal. Teoricamente, seria feita uma medida provisória, alguma coisa nessa linha, que está aí, né, enfim, teoricamente, em discussão. Tá? Temos o desafio de conseguir isso, ver se isso vai de alguma forma andar, mas o SEBRAE, aí, através do Guilherme Afife, a equipe do SEBRAE tem apoiado bastante nesse processo. Tá? Bom, aqui só para finalizar, só alguns comentários sobre a pesquisa. Primeiro, assim, importante vocês saberem que essa pesquisa teve a participação de investidores de várias redes, investidores avulsos, investidores individuais, quer dizer, a pesquisa foi totalmente abrangente ao mercado, né? A gente não restringiu, pelo contrário, a gente quis coletar dados de mercado como um todo. Tá? E a gente quer agradecer o apoio das redes todas, que de alguma forma apoiaram, indicaram seus membros para contribuírem. Né? Segunda questão importante é aquilo que eu já citei para vocês no começo. Essa pesquisa mapeia tanto investidores ativos, né, os proativos, né, quanto investidores passivos que recebem investimento, tá certo? E a metodologia que a gente utiliza, claro, é por extrapolação. A gente pega uma amostra, pega dados de mercado, IBGE e algumas outras pesquisas, e extrapola isso conforme é feito as pesquisas. Essa metodologia é inspirada numa metodologia usada pela Universidade, sempre esqueço o nome deles, mas enfim, é uma universidade americana que faz esse estudo lá nos Estados Unidos, tá bom? Bom, o que eu tinha para apresentar é isso, acho que eu estou com o meu tempo até encurtado, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição aqui. Tem mais quantos minutos? Nossa, tem muito, olha, estamos com rápida, falo muito rápido, esse é o meu problema. Alguma pergunta? Não? Por favor, Jorge. Para poder você montar uma estratégia de investimento dentro de um corporate venture, o processo de construção de uma SPR resolveria com relação a riscos? Então, a Lei 155, quando a gente fez a Lei 155, a gente... ela fala o termo investimento anjo, investidor anjo, então todo mundo acha que é só para pessoa física, né? Mas não é.
A gente colocou lá que serve para FIPs e serve para empresas, para corporates, tá? Até que o trabalho que a gente fez junto com a BVCap, já pensamos nisso, vamos abranger todo mundo, não vai ser só para investidor, pessoa física, né? Vamos deixar para a gente. Então, se você fizer o investimento, a única coisa é assim, a lei é para aquela modalidade que ele criou, chamado contrato de participação. Tem que seguir o que está na lei, né? Mas se você seguir na lei, você pode fazer investimento pela sua corporate, nem precisa ser SPE, pode ser investimento direto, inclusive, tá? Por esse instrumento chamado contrato de participação, que você tem sim a proteção que a lei te dá, entendeu? Ela é abrangente, tem um artigo lá específico que diz, vale para pessoa física, vale para FIPs, né, fundo de investimento, e vale para empresas em geral que façam investimento. Tá? Nesse caso, então, a estratégia da Microsoft Ventures está muito bem acertada, porque blinda o investidor. Não, lá eles têm um FIP, né? Exato. Eles têm um FIP. Na realidade, assim, o FIP, claro, o FIP traz uma proteção legal para o investidor, né? Mas é que até antes da lei, realmente você tinha que ter um FIP, né, que dava uma proteção para o investidor, não dava para o gestor, né? No final das contas, quem pagava o pato era o gestor, tá certo? Ainda paga um pouco, né? Mas, enfim, ou você usava um contrato de mútuo, né? Que é o contrato que te dá aquela proteção que você não está exposto a um contrato social da empresa, é um contrato de dívida, então, teoricamente, você não é sócio dessa empresa, então, o juiz não pode arbitrar contra você nesse processo, tá certo? Então, mas com a lei nova, você pode usar um instrumento que é contrato de participação e aí fazer investimento, inclusive, direto, se você quiser, né, desde que você siga as regras que todas têm lá. Tá? Importante. Seguir no site da Anjos, a gente tem, né, um guia jurídico que inclusive explica isso no detalhe. Foi elaborado, inclusive, em parceria com os escritórios de advocacia que fizeram um trabalho pro bono, de dar essa orientação toda. Criamos aí, então, um template, aí, um modelo, não é para copiar e colar, mas assim, para uma referência, né? Para você entender como é que esse contrato deve ser, inclusive com uma opção de conversão futura. A ideia é que você faça um contrato de participação, a empresa deu certo, aí essa empresa vai crescer, aí você pode se tornar uma SA, e você converte em ações, né? Enfim, tem uma proteção de uma estrutura de uma SA. Se isso não der errado, ok, o contrato está ali, esquece ele, acabou, morre, e você não vai responder por nenhum passivo, porque a lei é explícita nisso. O investidor, em hipótese alguma, pode responder qualquer passivo da empresa. E nessa lei, Isso, exatamente. O que a lei diz é isso. Eu não tenho aqui a lei, mas se você ler a lei, lá o artigo, eu não lembro qual é o artigo, se é o segundo, terceiro, mas enfim, se tem um A, B, C, ele fala claramente que o investidor não responde por qualquer passivo que a empresa tenha. Ela é explícita nisso. E é, como eu falei, uma lei complementar. Ela está acima de qualquer lei ordinária. Tá? Lei, porque o pessoal usa muitos artifícios, né? Lei de Código de Defesa do Consumidor, lá, né? Código de Defesa do Consumidor tem um artigo lá que diz que eu posso... Se a empresa, né, eu sou um consumidor, para você ser empresa, a empresa não tem dinheiro para pagar, eu posso nos sócios, né? Certo? Só que é uma lei ordinária, essa é uma lei completamente acima. Então eu não posso ir nesse sócio investidor, né? E na prática também, como é um contrato de participação, você também não vai figurar no contrato social da empresa. Você tem dupla barreira aí. Primeiro o cara precisa descobrir que você investiu naquela empresa, que já vai ser difícil. E mesmo que ele descubra, peraí, tá aqui, a lei dá proteção total, eu não respondo por isso, ponto final. Ô, Cássio, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte, houve alguma razão técnica para restringir ao contrato de participação, quer dizer, a criação de um novo tipo de contrato e restringir, não permitir, por exemplo, que investidor anjo, à luz da lei, também utilizasse o mútuo conversível, que era o instrumento tradicionalmente utilizado no mercado? Houve sim, a gente teve uma discussão grande sobre esse assunto, tá, na época da elaboração da lei, porque assim, eles queriam restringir para algo que fosse específico para investimento nas empresas, entendeu? Eles não queriam que fosse usado para outros tipos de aplicação que não fossem específicos para investimento em startups, em empresas nascentes. E aí, se você põe um contrato de mútuo, ele é um contrato genérico. Né? Mútuo, você pode fazer um contrato com qualquer coisa, entendeu? Então, para isso que se criou essa figura de chamada contrato de participação, que era para poder deixar focado nessa aplicação, entendeu? Não usar um modelo genérico que tem. Na prática, assim, qual que é uma visão pessoal? Já tem discussões, tem advogado que eu já ouvi falar, não, é uma visão pessoal. Acho que aí cada advogado tem sua opinião, não sou advogado, né? Conheço vários advogados,
A minha visão pessoal é que é o seguinte, para o empreendedor, né, a gente sabe que tem muito empreendedor que se sente incomodado com o contrato de mútuo, né? Porque, de certa forma, a gente sempre deixa claro, olha, mútuo é uma dívida sem qualquer garantia, sem aval, sem fiança, né? Isso é investimento anjo, né? De aval, fiança já deixa de ser, tá certo? É a única garantia que você tem é normalmente as cotas da empresa que você pode converter, tá certo? É isto. Né? Então a gente deixa claro para você, mas tem empreendedor que se sente incomodado, né, também. Essa é outra questão. Mas aí isso faria parte de um processo de negociação, empreendedor e investidor. Com certeza. Mas a razão principal foi essa. Eles, quando elaboraram, eles queriam criar um instrumento que tivesse um destino específico, entendeu? Se eles falaram, se a gente deixar um contrato de mútuo, vai ficar um instrumento genérico que vai ser aplicado para um monte de coisas que não fazem sentido, entendeu? Essa foi a justificativa que foi nos dada. A gente até discutiu isso um pouco, mas aí a questão da assessoria jurídica parlamentar falou, olha, tem que ser assim, senão não vai dar certo. E aí aquela história, né? Não só isso, tem outras questões que a gente discutiu muito. Tem uma história longa nessa história. Tem a história do enxerto que foi feito de última hora, né? Que aqui você entende o poder da caneta, lá que botaram um negócio que tem o menor sentido, que é o prazo. Tem um prazo lá na lei. Aquilo foi uma canetada que foi dada de última hora, tá? Uma coisa que não existia, tá? Atrapalha? Mais ou menos, a gente acha a solução. Ó. Como o prazo é de 5 anos, né? Então, 5 anos, você fala, até lá já deu certo ou deu errado. Se deu certo, eu converto, pronto. Se deu errado, esquece, morreu mesmo o assunto, entendeu? Eu queria deixar claro que eu não sou contra o contrato de participação, mas eu acho que poderiam conviver muito bem. Poderiam. Assim, aquela história. Concordo, não Quanto mais opções, né, para as partes negociarem livremente. É que a briga. Olha, eu te garanto assim, o problema é que o Brasil ainda, eu tenho uma visão minha, que assim, a gente ainda legisla para o fraudador. Né? Então, quer dizer, tudo que você vai falar. Não, mas pô, isso aqui vai ser usado para fraude, isso aqui vai ser usado para. Tudo se pensa nisso. Eu falo, mas gente, eu pelo menos diz que 99,9% das pessoas são honestas, né? Então não vou ficar pensando no 0,1. Porque se quiser fraudar, vai fraudar de qualquer jeito. Legislar por exceção. Né? Infelizmente. Mas, olha, você não sabe a briga. Você não sabe o que tinha antes dessa que eles botaram lá antes, que foi uma briga, que teve coisa lá que a gente falou, não, cara, se for assim, esquece, a gente não vai apoiar, entendeu? Teve muita briga por causa dessas questões, entendeu? Então, algumas coisas você falou, tá bom, não vou, é aquela história, você tem que saber as brigas que você tem que comprar, entendeu? Essa foi uma que a gente falou, bom, deixa assim mesmo, que essa não vale a pena, não é isso que vai atrapalhar tanto, entendeu? Eu acho que... Oi, Renata. Vamos. Sou advogada, então eu posso falar por favor. Um pouquinho mais dessa lei. Eu acho que para os investidores, a mudança, a lei trouxe um benefício além da segurança patrimonial, né? Eu acho que o direito de preferência, direito de tag-along, são direitos de acionista, sem você ser realmente acionista, isso eu acho que é uma grande evolução para o investidor, diferente do contrato de mútuo conversível, em que você contratualmente tem que prever que num acordo você teria esses direitos. Se convertesse o investimento, você já está protegido por lei, por alguns direitos que seriam previstos só pela lei das SAs como acionista. Então, eu achei uma boa inovação para o investidor, você ter seu patrimônio protegido como uma dívida fosse, para o balanço da empresa não entra como dívida, o que também é muito bom, entra no patrimônio líquido da empresa. E, ao mesmo tempo, você tem certas proteções legais como acionista fosse. Então, eu achei... Esse é um instrumento híbrido de investimento muito positivo. Agora só falta o incentivo fiscal. Isso aí. O tag-along foi um item que a gente batalhou muito para colocar na lei justamente por isso, porque a gente acha que isso é muito importante para o investidor, entendeu? E foi uma coisa que... Essa é uma briga que a gente conseguiu ganhar. Né? E a gente achou que o importante era um dos itens. Né? O outro item também que é um benefício que a gente enxerga muito bom que não desenquadra o empreendedor de ser uma PME. Tudo bem, o mútuo também não desenquadra, né? Mas ele afeta o balanço, como ela colocou bem. Ele vai botar no balanço lá uma dívida na empresa que pode atrapalhar o empreendedor. Então, isso, além de não afetar o balanço, não desenquadra. Né? Quer dizer, ele continua podendo ter os benefícios de estar no Simples. Dúvidas? Perguntas? Não? Aqui? Tem a valorização pelo IPCA, né? Oi? Se for um mútuo, é isso? Não. Agora não me lembro se tem isso.
Mas assim, isso para nós, eu acho assim, eu não lembro, tinha, alguém lembra, por favor, eu já não me lembro. Tem lá, eu não lembro se tinha isso para o IPCA especificamente. Mas enfim, o espírito que a gente sempre quis colocar na lei é o seguinte, né? Vamos criar um instrumento que dê uma proteção, dê uma certa garantia para esse investidor. É o instrumento perfeito? Não, ele é um instrumento temporário, ele é um instrumento para aquela fase inicial, aquela fase que você está comprando um risco elevado, né? Então aí você precisa desse mecanismo de proteção. Para usar o instrumento, a gente entende, por exemplo, que a lei das SA é um instrumento, né, de governança, de tudo, muito mais adequado. Então, o conceito é ser um instrumento temporário até você, deu certo, converter em se tornar um acionista. Tem juros também, né? Hã? Tem juros, eu tenho que... Não tem juros, não tem juros, não. Enquanto não é convertido? Não. Aí seria mais um mútuo. Um mútuo que você coloca normalmente juros, mas assim não é o objetivo do investidor, né? Você não vai querer ter uma renda fixa, né? Se for para renda fixa, não vale a pena. Ok, gente? Então tá bom, gente. Obrigado aí por vocês. E conta com o apoio, a gente está batalhando para essas causas juntos, tá? Obrigado.